A nossa meditação está registrada em 1 Samuel, capítulo 1, versículos 9 a 20. Faremos uso desse texto para a nossa meditação desta manhã. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 9 a 20. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Palavra de acordo com o primeiro livro de Samuel. A paz é de fato um processo transformador, e essa transformação do ser faz questão de evidenciar que este ser transformado, trabalhado pela paz, ele vai ficar muito melhor lá na frente. Ela tem a capacidade de deixar melhor o que antes era pior. A paz, por exemplo, ela trata os desassossegos, as inquietações que estão dentro de nós. Ela trata também a nossa mente e a nossa razão, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Ela corrige e melhora as perspectivas da vida. Quando em paz, eu consigo enxergar melhor, visualizar melhor o que está à minha frente. E ela traz também leveza e retomada do caminho. E talvez pudéssemos aqui enumerar uma série de outras evidências e experiências consequentes dessa experiência primeira, que é a paz de Deus em nós. A história de Ana, ela retrata um drama muito grande. A infelicidade dessa mulher fica estampada não apenas no seu semblante, mas também nas suas manifestações espirituais, na sua oração, na sua devoção, na sua humilhação. Ana tinha o seu esposo Eucana, não é, que se gabava por ser um bom marido. Inclusive, quando triste, ele dizia para ela: mas eu sou melhor que 10 filhos para você. Só que alguns maridos se esquecem que para a mulher ou para a esposa, os filhos são muito mais importantes, até certo ponto. Não é? São muito mais importantes. Mas ela vive uma esterilidade, que era um estado muito frequente naqueles dias. E quando o marido tinha uma esposa estéril, a lei lhe permitia contrair outra núpcia. Ele podia ter outra mulher, porque nenhum homem, na concepção hebraica, judaica, vamos dizer lá na frente, tinha a ideia de ser homem sem ser pai. Na sociedade daqueles dias, o mais importante era ser pai. E quando Eucana casa-se com Penina, ao contrário de Ana, ela vai gerando filhos, um atrás do outro. Mas essa mulher não só gera filhos, como também humilha a própria Ana. Então Ana já sofria o fardo, a cobrança social, o peso
de não poder gerar filhos, ainda tinha uma rival dentro da sua própria casa. E nesse momento ela se prontifica em buscar a Deus, derrama a sua alma diante do Senhor, chega a ser confundida com uma mulher bêbada, mas na verdade a sua aflição, a sua angústia, ela é contemplada, porque Deus se lembra de Ana e ela tem um filho este que está aliançado com Deus por meio de um voto. Se o Senhor me der um filho, eu vou devolvê-lo para o Senhor. Eu gostaria de pensar sobre esta realidade. Paz é sair melhor do que chegou. A primeira coisa que eu observo na experiência de Ana é que isto exige tratar cuidadosamente o coração. A paz só pode ser uma experiência gostosa na nossa saída, no enfrentamento da vida, depois de nos aproximarmos e nos achegarmos a Deus, e ela só pode ser algo melhor se de fato houver um tratamento cuidadoso, detalhado, de tudo aquilo que está alojado e inserido dentro do nosso coração. O verso 10 declara que Ana se levanta e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Observe que o texto é bem cuidadoso. Eu diria que ele descreve um momento de elevada dramaticidade na experiência dessa mulher. Ela ora amargurada. Olha que coisa interessante. Para algumas pessoas, você não pode orar com amargura, mas ao contrário do que o texto ensina, pode sim. E se a amargura existe dentro de nós, ou qualquer sentimento de natureza semelhante, eu tenho que expor, eu tenho que retratar, colocar isso diante de Deus. É um momento muito difícil. Lá no verso 15 ela vai dizer para Eli: eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Uma mulher que ora amarguradamente, uma mulher que chora abundantemente, uma mulher atribulada de espírito. E acho interessante ela usar a palavra alma quando se refere às suas amarguras, e também o espírito quando diz que ele é atribulado, passa por tribulações. É para mostrar que é algo do profundo do seu ser, é algo muito escondido, guardado, reservado, que aos olhos humanos, no julgamento dos homens, poderia apenas ser uma mulher embriagada, mas na verdade é a aflição dessa mulher, a angústia dessa mulher. Ela possui muita amargura dentro do seu coração, e essa amargura é a sua aflição, é o seu desgosto com a vida, a sua decepção com a história que tem, é um tipo de tortura da alma, é um tipo de sofrimento do coração. Nenhum homem consegue entender isso, senão aquele que sente. Pode ser que você e eu tenhamos a necessidade de compartilhar isso com alguém, mas nada é mais curador do que dividir isso com Deus. Aliás, não é nem dividir, é entregar para Ele. Ao ser humano, o máximo que eu posso fazer é compartilhar, mas não posso entregar para Ele. Mas para Deus eu posso. E é exatamente isso que Ana faz. O choro abundante é a testemunha do seu drama. Chora-se muito pela relevância e importância do seu próprio sonho e desejo, pela grandeza e riqueza daquilo que se deseja e ainda não possui, que é ter um filho. Eu diria que o filho para Ana é a realização para Ana, e a dimensão disto é demonstrada através de suas expressões emocionais e espirituais. Mas observe, diz o texto que Ana orou. Ela ora. Isso significa dizer que ela faz uso da sua espiritualidade. Ela faz todo este desabafo, ela expõe suas queixas, suas amarguras, mas de modo espiritual. A sua expressão é para Deus, mas não é contra Deus. Isso é muito importante, porque a partir do momento que passa a ser contra Deus e deixa de ser para Deus, já não é espiritual mais. Certo escritor diz que nós podemos reclamar para Deus, desde que não reclamemos de Deus. É o que Ana faz.
O coração dela passa por um processo de exposição. Sem colocar tudo para fora, é difícil haver cura. É um verdadeiro desabafo de natureza santa, lícita e justa. E a experiência dela, posteriormente, é o alívio do coração. E esse alívio do coração é uma necessidade que todo ser humano, em profunda amargura e profunda tristeza, carece. Esta é uma prática saudável, porque faz uso da sinceridade diante de um Deus que ama a sinceridade. E isto é louvável até mesmo aos próprios olhos de Deus. É uma exposição lícita, porque as causas, o seu pleito, os seus interesses, os seus objetivos, também são de causa justa, lícita. Ela pede algo legítimo, natural. Eu quero ter um filho. E Ana só consegue sair melhor do que chegou, porque ela vai tratar cuidadosamente o seu coração. Paz é sair melhor do que chegou. E isto exige tratar cuidadosamente o coração. Segunda coisa, isto exige envolvimento total com o Senhor. Diz o verso 11 que ela fez um voto. Se o Senhor me atender benignamente, se lembrar de mim e me der um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e ele não vai cortar o cabelo. Sobre a sua cabeça não passará navalha. Há uma coisa muito linda nessa história. Aliás, talvez essa seja a grande riqueza dessa história. Muito mais do que o modo como Ana ora, muito mais do que o milagre que Deus promove na sua vida, vencendo a esterilidade, é a natureza do seu pedido. É esse momento quando ela se declara em termos de fidelidade. Primeiro que ela mostra que está completamente aliançada com o Senhor. Ana ora sim para resolver um problema, mas não se trata apenas de resolver um problema relacionado aos seus interesses, ao seu ego. Eu diria que Ana não está exigindo algo apenas para viver melhor aos olhos da sociedade. Ela está pedindo algo entre ela e o Senhor. É importante que em nossos pedidos haja esta medição, esta consciência. Quando a Bíblia nos adverte acerca de pedirmos mal, ela diz assim: porque vocês pedem coisas para vocês se deleitarem apenas. E na verdade, Ana, ainda que contemple o seu deleite, a sua realização, na verdade o seu pedido está mostrando a sua relação com Deus. Há uma decisão de compartilhar isso entre ela e o Senhor. Ana, na sua oração, ela demonstra crer e conhecer a benignidade do Senhor. A benignidade é um desdobramento da bondade. Deus é bom, mas o benigno é aquele que é capaz de ver o que existe de melhor no outro. É uma bondade que sai de mim e alcança o outro, na admiração, no respeito, na observação, no julgamento. Então eu olho para a pessoa e digo assim: essa pessoa tem coisas valorosas na vida dela. Esse é o benigno, é aquela pessoa que trata a todos com bondade, exatamente porque usa de benignidade para com todos. E ela fala como quem já experimentou da bondade de Deus em sua vida. Ela crê nisso, ela conhece isso, ela sabe que isto é grande, é largo dentro do coração do Senhor. Ela chega diante dele humilhada, infeliz, deprimida, desiludida, e ela quer trocar tudo isso por uma bênção resultante da benignidade de Deus. É como se ela antecipadamente dissesse: eu tenho certeza, pelo que eu conheço da bondade de Deus, da benignidade de Deus, que Ele vai atender a minha oração. Ela desejou os seus sonhos, mas os seus desejos são também convertidos para o Senhor. Os seus desejos são para o Senhor. Se o Senhor me der um filho, eu vou entregá-lo ao Senhor. Mas há aqui muito além, muito mais do que um simples voto. Preste atenção. Há uma corrente pensante no meio evangélico que defende a ideia de que um voto é algo irresistível para Deus. Como se Deus, nesse sentido, pudesse ser manipulado, dirigido, coagido, impressionado por um voto.
Tem pessoas que acreditam nisso. Mas este não é o Senhor. O voto é algo que parte do coração do homem na sua relação com Deus, mas não parte de Deus na sua relação com o homem. Porque tudo que sai de mim e vai ao Senhor pode ser voto, mas tudo que vem do Senhor para mim é graça, e graça ninguém merece. Então não é meu voto que constrange Deus, não é meu voto que manipula, que força Deus e que obriga Deus a atender a minha oração. Na verdade, o voto serve para revelar que toda a vontade do ser desta mulher chamada Ana está voltada para o Senhor e não apenas para si mesma. Ela está dizendo assim: eu quero um filho, mas ao mesmo tempo eu quero um filho para o Senhor. Esse filho é meu, mas muito além disso, ele também é do Senhor. Ela quer compartilhar isso com o próprio Deus. De certa forma, mesmo sendo mãe, ela sabe que Deus tem a preferência. A semelhança disso aqui foi o que fez Abraão. Quando desafiado por Deus a sacrificar Isaque, ele ofereceu seu filho sem pestanejar, ainda que sofresse por isso. Porque mais do que o seu filho era o Senhor. É o que Ana está nos ensinando. A natureza do voto revela seu total desprendimento e disposição em oferecer a Deus aquilo que o Senhor mesmo lhe ofereceu. Ela devolve o seu grande sonho e anelo. Ela doa o seu filho e não corta o seu cabelo em consagração ao Senhor. É em função da excelência do seu voto, que aqui é compromisso, que Deus age em benignidade, com graça, depois de entregar Samuel. Olha só o que diz lá no verso 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela falou assim: eu creio na tua bondade, na tua benignidade. Ela engravidou, depois de entregar Samuel, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o sexto, que foi o primogênito, Samuel, crescia na presença do Senhor. Ela pediu um filho. Se Deus me der, eu devolvo. Depois Deus deu para ela 5 filhos, sem nenhum pedido, sem nenhuma oração, sem nenhuma aflição. E a palavra diz que Deus lembrou-se de Ana em sua benignidade. Paz é sair melhor do que chegou. E isso exige tratar cuidadosamente o coração, isso exige um total envolvimento com o Senhor, e isso gera uma maior experiência na vida. Lá no verso 17, ele disse a Ana: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. É importante dizer que o profeta age tanto quanto Ana agiu. Ele crê no poder de Deus e na bondade de Deus. Mas não é a palavra de Eli que engravida Ana. Tanto é que o escritor faz questão de dizer: lembrou-se o Senhor de Ana. E ela concebeu e deu à luz a um filho. Esta é a primeira e mais urgente necessidade na experiência de Ana: paz. Paz onde havia aflição, paz onde havia tribulação, na alma e no espírito. É tudo que uma alma em pesar, dolorida, precisa. E essa paz para Ana é paz que é alívio, é paz que é leveza, é paz que é segurança, é paz que é confiança na realização dos fatos, é paz como passo anterior à alegria, é paz que a leva a esperar esperançosa, é paz que produz a certeza da resposta antes mesmo da resposta. É a paz que capacita Ana a deixar tudo que é dela em Deus, para que também Deus deixe tudo dele no seu coração. Paz é quando nós deixamos tudo em Deus, nas mãos de Deus, e experimentamos tudo de Deus, deixando em nós aquilo que precisamos. É um Deus que concede. A palavra do sacerdote aponta para aquilo que Deus e só Deus pode realizar. Só Ele, Ana, pode conceder e atender à sua petição. Ele é único neste quesito.
Mas a paz de Ana, ela não é apenas uma paz interior, ela é uma paz que se manifesta, é uma mudança radical no comportamento. Ela deixa aquilo que antes era habitual e passa para um novo habitual. O texto lá atrás vai dizer que Ana nem comia, nem dormia direito, vivia triste, abatida, angustiada. Agora, acha a tua serva mercê diante de ti. Aí o verso 18 diz: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Ana recupera as suas atividades normais, o percurso ideal da vida. Quando nós não andamos no percurso ideal da vida, nós não estamos andando em paz. É importante que isso aconteça. A retomada, ela dá continuidade à vida com o semblante corrigido por essa grande bênção, a paz. E a paz que se faz dentro dela é a paz que se mostra fora dela. A bênção que Ana recebe é a bênção de ser lembrada na íntegra pelo Senhor. Diz o texto que ela coabitou com seu marido e, lembrando-se dela o Senhor, ela teve um filho a que pôs o nome de Samuel, porque do Senhor o pedi. O milagre da concepção, como acontece em muitas histórias na Bíblia, é a marca de Deus na consciência e no coração humano, de que tudo vem de Deus, do Senhor o pedi. E é interessante isso, né? Porque quando ela diz do Senhor o pedi, ela está dizendo que não tinha poder próprio para ter. Do Senhor o pedi significa que ela ficou inteiramente à mercê, à disposição, passivamente diante da graça de Deus. Não é nem a sua oração a razão de ter recebido do Senhor. Do Senhor o pedi significa também que tudo que eu recebo de Deus pertence ao Senhor. Ela teve um filho a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Que experiência maravilhosa. A paz na nossa relação com Deus, na nossa vivência diante de Deus, ela vai enriquecer a nossa vida com todas essas experiências. Paz é sair melhor do que chegou. A vida marcada pela experiência de paz, ela costuma fazer outro tipo de oração. Se antes nós tínhamos uma mulher dramática, chorosa, atribulada, angustiada, consternada, triste, no que existe mais profundo, nós temos agora uma mulher que faz uma oração completamente diferente. Eu quero convidar, se você conseguir ler, vamos ler juntos, 1 Samuel 2, 1 e 2. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Olha a oração dessa mulher. Bem diferente daquela que ela fez antes de ter o seu filho, mas com a mesma profundidade, riqueza e espiritualidade. Se antes o coração tinha angústia e tristeza de sobra, agora ele tem louvor e alegria abundantes. Paz é você sair melhor do que você chegou. Paz é viver com Deus, é viver diante de Deus e é viver para Deus. Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.